meus amados irmãos, a paz do Senhor, sua vitória. Mais uma vez aqui, com grande felicidade, trazendo a mensagem do Senhor para vocês. Que Deus vos abençoe, abençoe a família de vocês, abençoe aí o lar de vocês, o trabalho, tudo que vocês venham a fazer, venha prosperar e crescer na palavra do Senhor. E meus amados irmãos, como já de costume, estou muito feliz, por quê? Porque mais uma vez venho trazer a palavra de vida, a palavra que transforma, a palavra que vivifica, essa palavra abençoada por Deus, que é toda a palavra dele. Então, meus amados irmãos, já de costume também, pedindo para que vocês venham curtir, compartilhar com seus amigos. Quantas pessoas precisam de ouvir a palavra do Senhor? Talvez pessoas que nem entendem o que a palavra quer dizer ou o que ela tem para passar para nós. Então, meus amados irmãos, essa é uma grande oportunidade de você estar compartilhando com quem necessita de estar ouvindo a palavra do Senhor, de quem necessita de entender mais um pouco da palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, compartilhe com seus familiares, com seus entes queridos, com seus amigos e com toda a família, se possível. Tá bom, meus amados irmãos? E hoje nós vamos ler João, capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 28. Meus irmãos, eu não vou estar lendo do verso 1 até o verso 18, porque ele vai ser para o final de toda a história, de toda a trajetória de Jesus, porque é uma mensagem muito linda que João nos traz, e eu quero compartilhar com vocês mais à frente, que faz com que a presença de Jesus ela venha a ser verdadeira. Eu não tenho dúvida, mas para quem tem dúvida, nós vamos entender o porquê Jesus veio à Terra e viemos entender o porquê Deus fez com que Jesus viesse à Terra. Então, por isso que eu não vou ler João capítulo 1, do verso 1 até o 18. Tá bom, meus amados irmãos? Falando de novo, eu vou deixar mais para o final da trajetória da história de Jesus. Tá bom? Hoje nós vamos ler João capítulo 1, do verso 19 até o verso 24. Porém, vamos fazer o vídeo de duas partes, que seria do verso 24 até o 28. Tá bom, meus amados irmãos? E no verso 19 diz assim: os líderes dos judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. Verso 20. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Meus amados irmãos, é interessante isso daqui, porque em todos esses vídeos falando da mensagem de João Batista no Rio Jordão, e ali ele explicando o batismo sobre a água, explicando sobre o arrependimento, explicando às pessoas que tinham dúvidas como elas passavam para Deus, se elas se arrependeram de verdade. Aqui há uma outra situação, uma situação a qual eu entendo que alguns estudiosos ou algumas pessoas iam nas sinagogas e falavam sobre João. Tem um homem chamado João Batista, que ele está lá no Rio Jordão, falando algo maravilhoso, falando algo sobre o arrependimento, sobre Deus, sobre o reino de Deus, e que viria um após ele, que estaria ali batizando não mais com água que nem ele, mas sim com o Espírito Santo e com fogo. E aí eles queriam que as pessoas fossem lá e tivessem uma explicação quem era ele. E acredito que os sacerdotes naquela época falaram o seguinte: vamos enviar nossos escribas para ver, e os levitas para ver quem aquele moço ali é. Se de fato ele é quem todo mundo está achando que de fato é o Messias ou não. Mas quando eles chegam lá e começam a perguntar a João Batista quem de fato ele era, se ele era o Messias ou não, olha o que o João Batista ele fala: eu não sou o Messias. Isso é interessante, porque ele já deixa bem claro, olha só. Muitos estão falando que eu sou o Messias. Não, não sou o Messias. Eu estou vindo aqui a respeito de falar sobre o Messias. O porquê, quem vai vir depois de mim, vocês vão entender. Eu já estou dando esse sinal. Aquele que vir após mim, esse sim será o Messias, que
que virá com uma pregação do reino de Deus, concluindo tudo aquilo que eu venho a falar, que é sobre o arrependimento, é sobre o amor de Deus, é sobre o novo evangelho. E olha como ele começa a declarar em uma simples palavra, dizendo que ele não é o Messias. Isso é muito importante, porque aquele povo esperava sim o Messias e achava que ele era propriamente o Messias, mas ele já declarou: não sou. Então eu já deixo bem claro isso para vocês. Que interessante. E hoje é para nós também percebermos que, meus amados irmãos, quantos falsos profetas tem aí falando que é homem de Deus e que é isso de Deus? Tem muitos ainda falando que é o próprio Messias. Eu já vi aí diversas reportagens no YouTube, até mesmo na televisão, falando de pastores que se dizem pastores, falando que eles eram um grande Messias. E nós temos que tomar esse cuidado. Um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher do Senhor, eles falam claramente que não é tal posição, mas que exerce a posição por misericórdia e venha falar a respeito da salvação. Então, um verdadeiro evangelho, um verdadeiro homem ou mulher do Senhor, fala a verdade, não mentem por status ou por poder. Então, meus amados irmãos, ele poderia muito bem chegar ali e falar: eu sou o Messias que tanto vocês esperavam, para ter o seu nome engrandecido, para ter poder ali sobre uma nação. Mas claramente ele chegou e falou assim: não, nada disso, eu não sou o Messias. E, meus amados irmãos, como é bom entender isso, como é bom nós fazermos aquilo que Deus determina para nós, que é ser verdadeiro, assim como ele foi verdadeiro nas palavras dele. E no verso 21, completa dizendo assim: eles tornaram a perguntar: então, quem você é? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Eles aí perguntaram novamente: você é o profeta que estávamos esperando? Versículo 22. Ele respondeu. Aí eles disseram a João: diga quem você é, para que podemos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é você? Diz a respeito de você mesmo. Meus amados irmãos, eles ali estavam querendo saber quem de fato ele era. Olha só, você é Elias? Você é a reencarnação de Elias? Reencarnação não, porque eles sabem que Elias ele não morreu, ele foi assuntado aos céus. Então ele foi arrebatado. Então ali eles perguntaram: você é o Elias que foi aos céus e agora voltou para se levar as boas novas dos céus? Quem você é? Fala para que a gente possa levar a resposta para os nossos mestres. Só que, meus amados irmãos, como é que João Batista ele era um homem íntegro e fiel ao Senhor? Ele sempre deixava bem claro: não sou. Mas olha o que fala no verso 23. João respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Meus amados irmãos, eles queriam uma resposta. Ele falou: não sou Messias, não sou nem Elias. Eu sou aquele que o profeta Isaías falou, para preparar o caminho para o Senhor passar. Eu estou gritando no deserto. Eu estou falando no deserto a respeito da salvação, a respeito do Senhor Jesus, a respeito do Messias, a respeito do arrependimento. E todos eles ali preocupados em quem ele era. Meus amados irmãos, muitas das vezes nós estamos preocupados, isso me remete a uma coisa muito importante, que nós estamos preocupados em saber quem é a pessoa, mas não estamos preocupados, muitas das vezes, em ver o que o Senhor quer para nós. Nós olhamos para a vida de fulano de tal, de pastor, de pastora, e nos preocupamos com a vida deles.
quem de fato eles são depois da igreja, depois de sair do culto. Mas eles não se preocupam em ler a palavra do Senhor, eles não se preocupam em levar a palavra do Senhor para outras pessoas, mas se preocupam, eu tenho que saber quem é aquela pessoa de fato, se ela é mulher, se ele é um homem do Senhor fora da igreja. Meus irmãos, não se preocupe com isso. Quem está vendo isso é propriamente o Senhor. Aquele que for mal diante dos olhos do Senhor, eles vão ter o que merecem. Mas e você? Você que se preocupa tanto com essas pessoas, você se preocupa em levar a palavra do Senhor para outras pessoas? Porque João Batista aqui, ele não estava preocupado em quem ele era ou quem ele iria acusar, não. Ele estava preocupado em levar as boas novas para um povo que estava pecando, e por causa dos sacerdotes, estavam pecando mais ainda. Então, meus amados irmãos, é hora de nós olharmos e vermos que nós precisamos não olhar as pessoas, não olhar os erros das pessoas. Nós devemos nos preocupar em nos olhar para nós mesmos e falar: o que eu estou fazendo de bom? Será que Deus está se agradando de mim? Será que Ele está sorrindo para a minha vida? Será que eu estou fazendo algo que para Ele é bom? Meus amados irmãos, vocês têm que ver isso. Vocês não podem ficar olhando uma ou outra pessoa, ver se de fato é homem ou mulher do Senhor. Não, vocês têm que ver se vocês são homens e mulheres do Senhor, para que assim vocês possam ter a certeza de que Deus, ou Ele está triste contigo, ou Ele está te amando mais ainda, porque você está fazendo muitas e muitas coisas que Ele quer e que Ele gosta que você faça. Tá bom, meus amados irmãos? Para concluir o vídeo, no verso 24 diz assim: os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Olha aí, meus irmãos. Eram enviados dos grupos dos fariseus. Homens que se achavam os donos da lei. Homens que se achavam tal, porque tinham status, tinham conhecimento. Eles só queriam pegar alguém para falar mal, para ver se está blasfemando, para depois ficar apontando: não, você é um pecador, não, você não é um homem, você não é uma mulher do Senhor. Quantos tem aí assim? Então não se tornem essas pessoas. Se torne uma pessoa capacitada por Deus. Se torne uma pessoa digna de ser reconhecida como um homem ou mulher do Senhor. Porque sim, aí sim, você fará grandes coisas na presença de Deus. Então, meus amados irmãos, pessoas podem até tentarem trazer contendas para a tua vida, podem até trazerem pessoas para te derrubar, mas não vão conseguir, porque você é digno de ser aí visto como um homem e uma mulher do Senhor. Por mais que nós não somos dignos da presença de Deus, nós não somos dignos do arrependimento, mas Ele nos deu essa dignidade. Então seja digno. Tá bom, meus amados irmãos? Fique na paz. Só vitória.